A pandemia para mim começou de alguma forma negativa, porque entramos em quarentena 2 dias antes do meu aniversário de 17 anos. Perdi logo ali tudo o que já tinha combinado e perdi logo uma prova de ginástica que ia acontecer no dia 17 de março e foi cancelada. Depois gostou-me muito não ir correr, eu na altura corria quase todos os dias, então senti muita falta da corrida. E depois quando permitiram que nós pudéssemos sair de casa para correr, para andar, para passear os cães, eu já tinha perdido a vontade de correr. Depois eu estava numa má fase psicologicamente e então estar em casa fez com que isso se agravasse um bocadinho e pronto, eu estava um bocado triste e deprimida e não tinha os meus amigos para me ajudar. E pronto, depois quando as coisas começaram a melhorar, eu também comecei a melhorar e acho que o que me fez realmente falta foi o convívio diário com as pessoas e com a ginástica. Acho que a parte mais difícil quando começou a pandemia foi eu ter deixado o desporto que praticava, que era o basquetebol. Era uma coisa que eu fazia quase diariamente e desde que começou a pandemia os treinos pararam, pronto, e foi uma coisa que acabei por deixar para trás porque deixei de treinar e o amor pela modalidade também desapareceu. E não foi só isso, o meu pai tinha um café e também foi muito difícil para ele e também para as economias da casa, sendo que com o fechar do café só a minha mãe é que estava a dar rendimentos à casa e foi bastante complicado. Calças, está bem? As calções ou sim. A pandemia para mim até trouxe-me coisas boas. Com a pandemia tivemos que fechar o café, o negócio de família e vivemos mais em casa, convivemos mais, coisas que no dia a dia não fazíamos, jantávamos juntos, almoçávamos juntos, tivemos mais tempo juntos em família, que não tínhamos antes. Aproveitámos também para descansar um bocadinho, fazíamos exercício dentro de casa, víamos séries, filmes. Se calhar a parte que mais me custou foi não poder sair e estar com amigos e com o meu namorado, que na altura tinha um relacionamento. E pronto, acho que é isso. Em tempos, o mundo viu-se diante de um desafio sem precedentes. Uma sombra ergueu-se sobre a humanidade, lançando dúvidas e incertezas por cada passo que dávamos. Era uma pandemia devastadora que exigia união, empatia e ação coletiva. No entanto, no meio dessa tempestade, algo tão preocupante quanto a própria doença começou a emergir: o negacionismo. Enquanto muitos procuravam compreender a gravidade da situação e tomar as medidas necessárias para proteger a vida, alguns escolheram fechar os olhos para a realidade que se desdobrava diante deles. Negavam a existência da pandemia, ignorando os alertas dos cientistas, especialistas e profissionais de saúde que trabalhavam incansavelmente para enfrentar esta crise. O negacionismo era como uma venda colocada nos olhos. Uma cortina que bloqueava a visão da verdade. Era a fuga da responsabilidade, a recusa em reconhecer a necessidade de medidas preventivas, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a vacinação.
Enquanto o vírus se espalhava implacavelmente, o negacionismo alimentava o seu avanço, deixando um rastro de sofrimento e morte. Foi doloroso testemunhar a polarização entre aqueles que acreditavam na ciência e na necessidade de agir e aqueles que preferiam mergulhar em teorias da conspiração, minimizando a gravidade da situação. Familiares licenciaram-se, amizades desfizeram-se, comunidades dividiram-se. A pandemia, que já era uma batalha por si só, tornou-se também uma batalha entre a razão e a ignorância. Enquanto o mundo chorava as suas perdas, enquanto os profissionais de saúde exaustos lutavam contra a maré implacável, os negacionistas erguiam as suas vozes, propagando desinformação e negando os factos científicos. O negacionismo da pandemia parecia alimentar-se do medo e da confusão, ganhando força à medida que se espalhava como uma doença social, corroendo os alicerces da confiança e da solidariedade. No entanto, mesmo no meio dessa escuridão, havia luz. Havia aqueles que se recusaram a render-se ao negacionismo, que levantaram as suas vozes em defesa da verdade e da ciência. Eram os defensores incansáveis da saúde pública, os cientistas que persistiam em busca por respostas, os líderes que priorizavam o bem-estar coletivo em vez das agendas pessoais. A batalha contra o negacionismo da pandemia não foi vencida de uma só vez, mas cada voz que se erguia em prol da verdade era um raio de esperança. Gradualmente, as vozes da razão começaram a superar o clamor da negação. A conscientização espalhou-se, as comunidades uniram-se e as medidas necessárias foram adotadas. Sabemos que a pandemia não foi completamente superada, mas também sabemos que a verdade prevalecerá. O negacionismo, que uma vez lançou uma mancha sombria, tem sido desafiado pela luz da compreensão e da ação coletiva. Que possamos aprender com esta experiência, valorizando a ciência, a empatia e a responsabilidade. Que possamos superar as divisões e os conflitos, unidos numa busca por um futuro mais seguro e saudável. E que jamais esqueçamos a lição que o negacionismo nos ensinou, que a verdade e a solidariedade são armas poderosas contra qualquer tempestade que enfrentemos.